Provérbios capítulo 16, versículo 18. Amém? Provérbios 16, 18. Quero falar hoje em nome de Jesus sobre ser cheio do Espírito Santo, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, cheio, e mesmo assim ser derrotado. E parece, aquele homem é cheio do Espírito Santo, aquela mulher, aquele rapaz sabe muito da Bíblia, aquele homem, aquela moça, e é derrotado. Ou está sendo, ou foi, ou é. Então vamos ver, irmãos, a razão das razões sobre ser derrotado, ser abatido, ser derrubado pelo meio do caminho da nossa vida, embora tenhamos Deus, conheçamos Deus, façamos coisas para Deus, tá certo? Provérbios capítulo 16, verso 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. A soberba, o orgulho, antecede a nossa ruína. E a altivez de espírito é o que acontece com você antes de você cair. Então, como ser cheio do Espírito Santo, conhecimento, sabedoria, obra, história, experiência, não sei o quê, e mesmo assim ser derrubado? Por causa desse versículo aqui. Porque, irmãos, desde que o mundo é mundo, desde Gênesis capítulo 1 até hoje, tem se apresentado pessoas que são cheias de dons, habilidades, conhecimento, experiência, e o que eles fazem com isso? Esse dom, essa experiência, esse conhecimento, essa intimidade, deveria colocar você em um lugar, sabe qual é? O lugar mais seguro da terra. A humildade diante de Deus. Esse é o lugar seguro. Eu tenho, pessoalmente, na minha convicção, que está sobre a sombra do Onipotente, está debaixo das asas do Onipotente, é estar num lugar de humildade diante do Senhor. Só que experiência, sabedoria, intimidade, essa coisa toda, serviço, tem trazido para nós o quê? Soberba. Eu sei fazer. Altivez de espírito. Não, deixa comigo, deixa que eu vou matar no peito. O que a Bíblia diz em Jeremias, irmãos? Por exemplo, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço mortal a sua força. Então, isso daqui vai bater, escute bem, irmão, isso aqui, se já não bateu, está batendo ou vai bater na porta do seu coração. Nenhum ser humano na face da terra vai passar pela história da sua vida sem ter que enfrentar isso aqui, ó. A tentação de ser orgulhoso. A doçura de saber que você sabe. A tentação de você conhecer dentro do seu próprio interior que você sabe a Bíblia. Que você sabe cantar, que você é um professor, que você faz isso, aquilo, seja qual for a coisa que você faz muito bem, melhor que os outros. E você sabe que você faz melhor que os outros. Isso é bom, foi Deus que deu, mas toma cuidado. Então eu quero falar da história de um cara muito conhecido, citando alguns pontos e verificando alguns pontos na vida dessa pessoa. E a minha oração é que em nome de Jesus o Espírito Santo vá revelando e vá dizendo para você, você é essa pessoa. Você está indo por aí, você está entrando por aí. E que em nome de Jesus o Espírito Santo convença você e haja arrependimento no seu coração ao final dessa ministração e você volte para Deus em humildade, sempre. Amém, queridos? A história é a história de Sansão. Não tem no Antigo Testamento não tem um cara que foi tão usado, e ele foi usado poderosamente, porque a Bíblia diz claramente que ele era possuído pelo Espírito Santo do Senhor, não era só usado porque ele era... Sansão não foi um cara que entrou numa academia de musculação e ficou maçudo e levantava um carro com uma mão, não. Ele era um homem normal, dotado de força sobrenatural. Eu gostei do que um cara falou uma vez, se você olhasse para Sansão no meio de todos os outros, ele era um homem de aspecto normal, ele não era um cara musculosão, fortão, não. Ele era um cara normal, só que quando ele pegava o negócio, ele tinha uma força muito grande. A história de Sansão, ela começa em Juízes capítulo 13
e vai até Juízes capítulo 16. Por quê? Porque Sansão, além de um herói, né, vamos dizer assim, bíblico, ele foi juiz em Israel. Ele tinha uma posição de autoridade em Israel. Não era qualquer um fortão que anda lá no meio do mato. Não, ele era um homem de autoridade no meio do povo. É certo? E todos nós aqui conhecemos a história. Tem alguém aqui que não conhece a história de Sansão? Nunca ouviu falar? Aquele que caiu nos braços de Dalila, cortou o cabelinho dele e o resto você já sabe. Veja, irmão, tem duas perguntas aqui a serem respondidas a respeito de Sansão. Duas perguntas que vão nos ajudar a entender essa questão de Sansão. Como que um homem tão poderoso como ele foi derrotado? Como que você e eu, mesmo buscando a Deus, mesmo servindo a Deus com os nossos dons, mesmo estando na igreja, mesmo estando na célula, mesmo dando comida toda quinta-feira, podemos ser derrotados? Duas perguntas. Primeiro, nós precisamos responder, quem ousaria atacar uma pessoa assim? Primeiro, que tipo de pessoa, que tipo de inimigo, que tipo de ser ousaria atacar, ir para cima de um cara cheio do Espírito Santo e de força? Porque ele não era só cheio do espiritual, o físico dele também era, pegava você, cortava o seu pescoço, ficava fechado da mão, assim, plaf. Então, que tipo de inimigo iria atacar um homem como ele? E a segunda coisa, como alguém poderia derrotar alguém assim? Quem iria atacá-lo? E como se poderia derrotar uma pessoa assim? Porque ele sabe tudo da Bíblia, esse cara aí. Rapaz, sabe tudo de Bíblia. Esse aí, eu acho que o diabo não vai querer botar a cara com ele, não. Não, ele é o homem do monte, é a mulher do monte, é o homem do reteté que fala, né? Canela de fogo, pé de fogo, óleo de fogo, cabelo de fogo, tudo de fogo. Eu nunca vi tanto fogo. Ele é a pessoa do monte. Esse aí ninguém põe a mão, né? Esse aí ai, meu Deus. Então, a gente vai passando a história da nossa vida dentro da igreja, está cheio desses mitos. Que quanto mais perto de Deus você anda, ou envolvido com as coisas de Deus você está, agora não tem jeito, já ganhou. Engraçado que Jesus é Deus, estava no deserto, e quem é que foi botar a cara com ele lá? Jó capítulo 1. Jó era um cara de Deus, e Deus é um cara de Deus, Deus é o próprio Deus. E os filhos de Deus, diz a Bíblia em Jó capítulo 1, subiram para louvar o Senhor, e quem veio no meio deles? Satanás veio no meio dos filhos de Deus, na presença do próprio Deus. Então, irmão, desmistificando, quanto mais cheio de Deus e de sabedoria e de coisas de Deus eu faço, mais longe de mim o diabo está, eu não creio. Eu quero dizer uma coisa que com certeza bíblica, em cima do que diz Tiago, ele sempre andará ao seu derredor. Que a Bíblia não diz nenhum outro versículo que você faça alguma coisa que elimine esse ser chamado diabo da sua vida. E eu quero dizer uma coisa aqui, nós temos vitórias temporárias, momentâneas, sobre as forças de Satanás. Mas nós, em nenhum lugar da Bíblia, não está sobre o ser humano a destruição de Satanás e seus demônios. É diferente. Você expulsa os demônios e manda ele lá para o inferno. Mas você, através da fé e autoridade, você não destrói um demônio. Isso é diferente. E nem o diabo, que quem vai destruir o diabo é quem? É Deus. Na hora e no dia certo ele vai dar uma palavra de ordem a um anjo, diz Apocalipse, que vai descer com uma corrente, vai dar uma correntada nele, amarrar ele e jogar ele no abismo. Deixar ele cozinhando lá no foguinho, fogo brando, né? Banho-maria, por 1000 anos. Depois vai tirar para decepar de vez. Quem é que vai dar espadada, que vai matar? Como diz a palavra de Deus, e ele matará o iníquo com o sopro da sua boca, a palavra. Quem que vai fazer isso? Você? O homem da televisão? Jesus. Então nós expulsamos os demônios, amarramos, mandamos embora, lá. Então, ao nosso redor está o anjo do Senhor. O Salmo diz, o anjo de Deus acampa ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. O diabo está, e os seus demônios estão
numa zona distante. Então Sansão era o cara, mano. Sansão é o homem de Deus. Só que é o seguinte, tinha um cara olhando para ele de longe. E é isso que eu quero, querido, em nome de Jesus, que você entenda, em nome de Jesus. Que você ora, que você canta, que você prega, que você faz estudo, você evangeliza na rua. Meu Deus, que coisa maravilhosa, mas se liga, hein? Abre o olho, hein? Porque tem alguém olhando você de longe, vendo os seus passos. E Sansão era espiritualmente poderoso, mas moralmente fraco e débil. Espiritualmente poderoso, mas moralmente, Sansão era um cara sem moral. Então veja, quem poderia derrotar um homem como este? Quem ousaria atacá-lo? 5 itens sobre Sansão, rapidamente. Olha só para você ver como Sansão, ele tem algumas características, não é qualquer um que tem. Primeiro, sabe quem trouxe a notícia do nascimento de Sansão? Foi um anjo, igual Jesus. Gabriel falou com Maria, lembra? A Bíblia diz que um anjo se apresentou ao pai de Sansão, chamado Manoá, e falou assim, olha, vai nascer um filho da sua mulher, que ela é estéril, tal. Um anjo disse, ó, você vai ter um filho, ó. Esse é o ponto número 1. 2, ele foi um garoto consagrado desde o ventre da sua mãe. E quando ele nasceu, ele foi oferecido a Deus como nazireu. Eu vou explicar o que é isso já. Foi feito um voto, quando ele saiu do ventre da mãe dele, ali ele foi consagrado ao Senhor como nazireu. Olha, 2 características. Um anjo o profetizou, não é qualquer coisa. Consagrado desde o momento do seu nascimento. Terceiro, tinha uma posição de autoridade em Israel, ele era juiz em Israel. No tempo dos juízes ele nasceu e governou sobre todo Israel como juiz, a posição de autoridade. 4, cheio do Espírito Santo. Eu gosto das passagens que são únicas aqui, que dizem que o Espírito Santo se apoderava dele. E em outros lugares diz que ele era possuído pelo Espírito Santo. Ele não é, a Bíblia não fala que ele era cheio do Espírito Santo também. Ele era possuído. Sabe o que é isso? O Espírito Santo vinha de uma maneira tão violenta nele, que era realmente um transbordar que nós não conhecemos nos dias de hoje. Então ele era realmente possuído. E a 5ª coisa, ele foi chamado e ele foi capacitado por Deus para ser uma resposta de Deus contra os inimigos de Israel, os filisteus. Por quê? Porque naquela época lá, dos juízes, você vai ver ali em Juízes capítulo 2, se eu muito não me engano, a seguinte frase, que é terrível. Diz que o povo de Israel seguiu o Senhor e os seus mandamentos enquanto Josué estava vivo. E os anciãos de Israel estavam vivos. Até o dia que morreu Josué e depois morreram os anciãos de Israel. E a Bíblia diz que veio uma nova geração que não conhecia Josué, não conhecia Deus e nem as obras que Deus fez em Josué, em Israel. E é nesse contexto que nasce Sansão. Sansão era uma resposta de Deus. Deus contava com Sansão para ele fazer uma grande obra, que era destruir a falsa paz, o coleguismo e a mistura entre Israel e os filisteus. O Deus de Israel é Yahvé, é o Senhor. O Deus dos filisteus é Dagon, é o capeta lá, o diabo que te carrega lá. Mas o povo já estava misturando as culturas, os cultos. Então Deus envia Sansão nesse contexto. Fala, Sansão, vai lá, senta a bronca. Então tem essas 5 coisas, irmãos, que tornam Sansão uma pessoa muito especial e muito diferenciada. E cheio do Espírito, e cheio de poder, e cheio de autoridade, e consagrado, e profetizado por anjo, e capacitado por Deus, com uma missão. O cara estava com tudo. Mas ele foi atacado mesmo assim. Sabe o que Deus tem falado ao meu coração esses anos? Não importa quem você é e o que você saiba, cuidado. A Bíblia diz, ore e vigie. Sabe quem falou isso? Jesus. Ore e vigie. Não, mas eu sou um cara que diz, ore e vigie. Ore e vigie.
para que você não caia em tentação. Ah, não, irmão, quantas vezes, eu não sei você, quantas vezes eu lendo a Bíblia e buscando a palavra de Deus, vinha tentação na cabeça na hora da leitura da Bíblia. No monte, no monte não, no monte, orando, você está ali orando a Deus uma hora, 30 minutos orando, clamando, daqui a pouco vem um pensamento assim, que não tem nada a ver com Deus, e muitas vezes até mesmo maligno. Ele entra assim, quem que será que mandou? Quem que será que jogou o dardo? Então, irmão, em nome de Jesus, não importa o que você saiba, quantos anos você está na igreja, se você é muito bom, aleluia, glória a Deus. Mas se você é bom mesmo e tem comunhão com Deus mesmo, você está bem assim, ó, debaixo da sombra do Onipotente, bem mansinho e bem humilde, porque daí você está guardado. Aí você está guardado. Deixa comigo. Ih, irmão. Aqui, ó. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. E aí, em Números, capítulo 6, versículo 1 a 8, Moisés vai explicar o que era um nazireu. O que era uma pessoa que era consagrada a Deus desde o seu nascimento como nazireu, uma pessoa especial de Deus. Escute. Números capítulo 6, versículo 1 a 8 diz: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz a eles: Quando alguém, seja homem ou seja mulher, fizer um voto especial, o voto de Nazireu, consagrar-se-á ao Senhor. Número 1, item número 1 do voto de Nazireu, preste atenção. Um voto de consagração especial ao Senhor, preste atenção. Versículo 3: Esta pessoa jamais beberá vinho e nem nenhum tipo de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará nenhum tipo de beberagem de uva. Ou seja, ela tomar um suco de uva? Não pode. E o vinhão? Não pode. Suco de uva? Não pode. Nem o vinhão, nem o sangue de boi, nem o del valle. Não toma nenhum dos dois. Meu Deus. Afasta de mim esse cálice aqui, não presta mesmo. E olha só, nem poderá comer uvas. Ou seja, Deus tinha colocado como primeiro item do voto especial de consagração a Deus: nada que nasça nesse pezinho aqui, ó. Isso aqui é uma oliveira, isso aqui é uma videira, perdão. Isso aqui é uma videira, ó. Isso aqui é quem não sabe o que é videira, é pé de uva. Aí, ó, é isso aí, ó. Tá certo? Parreira de uva. Isso aqui é uma videira, isso aqui. Isso aqui, determinada época do ano, dá umas uvinhas aí, é uma maravilha. Certo? Uma pessoa consagrada ao Senhor não podia comer nada que viesse dessa árvore aí. Amém? Nada. Guarda isso. Todos os dias do seu nazireado não comerá coisa nenhuma que venha da videira, desde a semente até as cascas. Aí eu vou pegar um galinho para palitar o dente? Não. Certo? Segundo item do voto especial de consagração a Deus: todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, separado será, deixando de crescer livremente os seus cabelos, a sua barba. Então Sansão era igual o João lá na cidade, bem cabeludo e bem barbudo. Não sei se ele fazia, não sei, mas era mais ou menos aquilo lá, bem barbudo mesmo. Não poderia cortar a barba nem os seus cabelos. Segunda coisa. Terceiro, versículo 6. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, jamais se aproximará de um cadáver, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã. Por eles não se contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Sabe o que está dizendo aqui? Nem que a mãe dele morresse, ele não podia ir ao velório. Nem que o pai, nem que os irmãos, entes queridos, morressem, o nazireu não poderia ir a um velório. Ele jamais poderia tocar na morte, se aproximar de alguma coisa que estivesse morto. Então nós temos 3 pontos da consagração: jamais
se aproxime ou pegue alguma coisa que venha da videira. Jamais toque na morte, jamais passe navalha, ou seja, jamais corte os seus cabelos. 3 pontos. Aí, nós vamos ver agora como se deu a queda, a derrota de um cara que era cheio do Espírito Santo, autoridade como juiz, profetizado pelo anjo, nazireu desde o nascimento e com uma grande chamada e uma grande missão de Deus. Como que foi acontecendo isso? O inimigo lá de longe, ó, só marcando a pegada dele. Ai, como ele é poderoso, hein? Olha. Primeiro, vamos lá? Juízes 14, versículo do 1 ao 3, perdão. Juízes capítulo 14. Diz assim, preste atenção, irmão, em nome de Jesus. Veja. Juízes capítulo 14, versículo 3. Desceu Sansão à cidade de Timná. Vendo ele em Timná, uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse, eu vi uma mulher em Timná, e ela era filisteia, e eu quero me casar com ela. Olha que bonito. Um cara chamado para derrotar os filisteus quer casar com uma filisteia. Ó. Não quero ir não. Verso 3. Porém, seu pai e a sua mãe disseram para ele, não há porventura entre as filhas dos teus irmãos ou entre o teu povo uma mulher que te seja bela? Por que que você vai tomar uma mulher para se casar do meio dos filisteus, daqueles que não têm aliança com Deus, incircuncisos? Então tem duas coisas aqui, ó, no caráter. Preste atenção. Primeiro, nessa questão aqui, primeira coisa, descaso com a palavra de Deus. Que lá em Deuteronômio, lá em Números, em Êxodo, perdão, Êxodo e Deuteronômio diz assim, ó, que existia uma lei que Moisés trouxe de Deus para o povo de Israel. Jamais haverá casamento misto, que dirá casamento com mulher estrangeira. Parênteses, irmão, quer dizer que eu não posso casar com uma americana, com uma portuguesa, por favor. Em nome de Jesus, não é nada disso. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Sabe o que é isso aqui? Você joga lá, né? No Novo Testamento não tem, não. 2 Coríntios 6. Sabe o que diz? Que você não deve entrar em julgo desigual com os incrédulos. Para Deus, o casamento de cristãos com incrédulos, você está arrumando para a sua cabeça, queridão. Você está arrumando, mas não, eu vou converter ele. Vai sim, você vai. Deixa. Você vai sofrer, cara. Você vai pastar, velho. Porque casar com um crente e manter casamento com um crente já é difícil. Quem é casado aí? Levanta a mão. Irmão? Sim ou não? Meu filho. Manter vida de casado não é fácil, não. Nem para o homem, nem para a mulher. Agora você é cristão, crê em Deus, crê na lei de Deus, e você vai lá no mundo e pega uma pessoa que crê totalmente ao contrário de você. Meu cara, você vai sofrer, velho. Você vai padecer. E é isso que Deus falou. Não se põe em julgo desigual com os incrédulos. Pastor Marquinhos, não tem menina bonita, não tem rapaz bonito. Evangeliza, querido. Vou lançar um livro. Evangelismo com propósitos. É benção, irmão. Olha lá, evangeliza. Primeiro evangeliza, hein? Não vai evangelizar com... Eu estou evangelizando ela com meus dotes de galã. Já foi. É o Sansão. Cheio de teretetê, mas moralmente fraco. Caráter zero. Então, veja, descaso com a palavra. Deus havia falado, não faça isso. E ele foi lá no território dos inimigos, dos incircuncisos, daquele que não tem aliança com Deus. Não, eu quero casar com aquela lá, com aquela mundana lá. É gostoso. Segunda coisa, ele recebeu conselho do pai e da mãe. Filho, não faz isso, você é nazireu, você é homem de Deus, cara, você é uma mulher de Deus.
Procura no meio do arraial do teu povo alguém que te agrada, vai casar com gente do mundo. Ah, mãe, deixa comigo, porque eu sou o Sansão, eu tô com Deus, cara, eu sou o homem de Deus. Aí, ó, quebra de mandamento, honra teu pai e tua mãe. Deixa eu falar uma coisa, irmãos, é ridículo quando eu vejo essa frase aqui, não? Ai, esse dia eu estava assistindo um programa, o cara perguntou para a mulher assim, que música que você vai cantar? Ela falou, vou cantar Teco Teco. Ele falou, esse eu já sei, Teco Teco rapidinho cai. A menina começou a cantar, Teco Teco, ela falou, já caiu, pronto, aí. Eu dei muita risada. E é mais ou menos isso aqui que eu quero dizer. Não, que eu conheço a Bíblia, mãe. Eu vou no culto, mãe, eu vou no culto, pai. Olha, querido, seu pai e a sua mãe têm muito para te ensinar, viu? Seu pai e tua mãe têm muito para te ensinar. A minha mãe não sabe de nada. Não sabe de nada, não estava criando você, seu barbado. Sua mãe e seu pai têm muito para te ensinar. Mas a minha mãe nem é crente, meu pai nem é crente. Não estou falando disso, estou falando de vida. E a Bíblia diz que muitas das coisas de Deus foram impressas no coração do homem sem ele saber. Eu já falei isso aqui. Muitos dos nossos pais e avós cumpriam itens da palavra de Deus sem conhecer. Entendeu? Se você falasse para os nossos avós, pergunta para quem tem avô, pergunta no tempo do seu avô, tinha essa roubalheira, essa safadeza que existe hoje. A turma deixava a bicicleta na rua e ninguém mexia. Hoje você dentro da sua casa, a turma pula lá e pega a sua. O que era isso? Então, e aí eu quero dizer uma coisa, a frase, não, porque eu não ouço a homens, eu só ouço a Deus. Meu trouxa. Você é burro, irmão. Em nome de Jesus, arranca esse troço da sua cabeça. Eu não ouço homens, só ouço Deus. Então você, primeiro, já deu problema. Você está contra a palavra. Porque essa pessoa que está do seu lado aí é instrumento de Deus para ensinar você, querido. Senão não tinha igreja. Senão não tinha nada. Era você que nascia lá em Marte e ficava sozinho lá para se decidir. Sua mãe, os conselhos dos nossos pais, nós temos que ouvir. E não é conselho de hermenêutica, de exegese, de teologia bíblica, não é conselho. Filho, não faz isso não. Ô filha, ô moça, vai lá lavar a louça lá. Não quero, depois casa, não presta fazer uma comida. E dá risada. Irmão, como tem gente dando risada da sua própria ignorância? Meu Deus. Tem gente que acha legal não saber lavar a roupa, fazer uma comida, não saber se virar na vida. Tem gente que acha legal isso. Você é burro mesmo. Você é burrão mesmo. Sou eu. Sou um corongão. Eu vou acabar com a minha vida. Estou acabando. Meu Deus do céu, Jesus. Ajuda. E o provérbio diz, na multidão dos conselhos se vence a guerra. E quando eu estou falando conselho aqui, eu estou falando só conselho de mestres de Bíblia, eu não estou falando conselho de qualquer pessoa. Você tem discernimento e inteligência na sua cabeça, dada por Deus, para discernir quando alguém está falando, não, o cara não é crente, não interessa se não é crente, eu não estou falando disso, irmão. Eu estou falando de um conselho que você ouve, cara, esse cara está falando a verdade, mano. Você está lá na fábrica, lá, ponte rolante, é aquele troço perigoso, você errar, você morre, você mata alguém lá embaixo. Aí vem um cara que trabalha ali há 300 anos e falou, cara, não aperte esse botão não, você corre com a ponte para lá, faz isso, liga a sirene, não sei como é que funciona, mas cuidado. Aí você não, deixa comigo que eu fiz o curso, que você mata uma pessoa. Então vejam, irmãos, que Sansão, primeira coisa que ele fez, descaso com a palavra de Deus e desobediência ao conselho dos pais. Sabe como é que se chama isso? Orgulho, que ele se achou bom de... É como está cheio de gente assim hoje. Deus está querendo que eu fale sobre isso. Está cheio de gente assim hoje. Não, mas eu fui no monte, eu sou de Deus, eu estou aí na igreja, 24 horas na igreja, lá. Aí a sua mãe, seu pai, seu irmão, mas alguém vem e fala alguma coisa, você, não, cara, é que eu estou com Deus, mano, eu estou surfando com Jesus. Ai, meu Deus. Porque
Isso é soberba, isto é orgulho, porque existe uma voz, que é a voz do eu, a voz do ego, que diz para você, mas quem é a sua mãe, que nada entende da Bíblia, para te dar um conselho? Meu filho, nem tudo é conselho de teologia não, meu irmão. Por favor, abre o olho, tá? Abre o olho e o coração, seja humilde. Ouça quem quer que seja, cara. Ouça quem quer que seja. Vamos falar um negócio aqui, eu sei que vai escandalizar, mas eu não estou nem aí. Estou nem aí. Estou debaixo do bacateiro mesmo. Mais do que isso não vai. Escuta aqui, ó. Esses dias, não escandaliza ou não? Você que vai escandalizar, mas não tem problema. Esses dias, eu estava assistindo um programa de reportagem do Roberto Cabrini, que eu gosto muito de assistir os programas dele. Muito. E era um programa sobre prostituição em São Paulo, essa coisa, as pessoas que, garoto de programa, enfim, prostituição. Aí, foi perguntado para uma garota de programa por que ela era tão procurada. E ela falou assim, porque você quem é que são os seus clientes? Garotada, solteiro? Ela falou, não, tem um solteiraiado aí que vem aí, fazer o test drive, né? Mas não é solteiro não, sabe quem é que mais me procura? Homem casado. Casado? Gerou uma segunda pergunta, por que um homem casado procuraria os serviços de uma prostituta na rua? Sabe qual foi a resposta do prostituto? Número 1, porque eu elogio ele. Eu falo para ele o que ele quer ouvir. Número 2, eu me cuido. Quando ele chega, eu estou em ponto de bala para realizar o que ele quer. Uma prostituta dando conselhos que, se eu fosse você, minha irmã, ouvia. Ou você tem um coração orgulhoso demais, que não pode ouvir o conselho de uma prostituta da rua. Prostituta. Sai. Preste atenção. Porque eu sempre estou bonita e arrumada. E porque eu digo coisas bonitas para ele. Irmã e irmão também, pode inverter. Que tá lá os garotos de programa também fazendo a mesma coisa e a mesma coisa. Então, são pessoas do mundo, estão dando conselhos. Seja sábio e humilde, querido. Seja sábio e humilde. Não pensa, para dar conta. Eu gosto desse, não. Para falar da minha vida tem que saber mais do que eu. Ai do céu. Então você vai estar perdido. Jesus falou assim, ó, dessas pedras eu suscitarei filhos a Abraão. Ou o outro, né? Quem que acabou dando conselho para um profeta? Um jumento. Se vê um cavalinho, está entrando aqui. O cavalo, eu volto naquele exemplo que eu dei. O cavalo serve Deus mais do que você? O cavalo tem mais comunhão com Deus que você? O jumento? E um animal de carga, diz a Bíblia assim, exatamente, um animal de carga refreou a insensatez do profeta. Profeta! Cara, ó, prateleira de cima, irmão. E Deus usou um jumento para dar um conselho para ele. Ei, rapaz, você está batendo em mim, rapaz? Que é isso? Estou salvando a sua vida. Olha o anjo com a espada ali, vai cortar a sua cabeça. Cara, ai meu Deus, o burrinho bom. Cavalinho. Burrinho de ouro, rapaz. Seja humilde. Olha Juízes 14:5. Desceu com seu pai a Tímna, chegando às vinhas de Tímna. Eis que um leão novo, bramando, saiu-lhe ao encontro. Olha só, irmão. Coisa, né? Ele tinha vários, eu peguei no mapa esse aqui, tinha várias rotas para chegar a Tímna. Não, ele quer passar no meio da plantação de uva. Lembra do nazireado? Não chegue perto da uva. Ele não, deixa comigo. Eu sou eu, né? Eu me cuido, eu estou com Deus. Sabe essas frases? Não, eu orei. Eu tenho discernimento. Eu posso passar. Ai, irmão. Sabe como é que se chama isso? Autoconfiança. Maldito. O homem? Autoconfiança. Não, deixa comigo. Eu orei hoje.
Vou passar no meio da plantação de uva, vou passar marchando. Ô, glória! Aí apareceu um leão. Olha só, irmão. Um leão bramando foi atacar ele. Parece lá de 1 Pedro 5, né? 5:8. Que existe um leão bramando em nós, procurando alguém que possa. Ó, Satanás sinalizando na frente dele. Ele, não, deixa comigo, sou eu. Aqui, pode vir aqui. Aqui é o espírito, mano. Matou o leão no meio da plantação. Olha, irmão, matou o leão no meio da plantação de uva. No outro dia, passando por ali, olha que coincidência, irmão. Tinha um enxame de abelha, um favo de mel dentro da boca do leão morto. Irmão, por que a abelha não fez esse troço em outro lugar, mano? Abelha, eu nunca vi abelha, porque a abelha é um animal limpíssimo, fazer o favo de mel, que para elas é uma coisa que tem que ser incontaminada, dentro da boca de um animal morto, que vai ter putrefação, que vai ter aquele decomposição toda. A abelha não faz isso, mas naquele dia, no meio da plantação de uvas, Sansão passando por ali de novo, porque ele era o cara. Não, deixa comigo que eu ando aqui. Viu o mel. Ah, deixa eu comer esse mel. Ele não pode se aproximar da morte, lembra? De nada morto. Nem pegar em nada que fosse morto. Aí ele foi devagarzinho, enfiou a mão dentro da boca do leão, sem tocar no cadáver, e puxou o mel. Ah, eu sou esperto demais. É aquela galera, não. Ei, vamos evangelizar na vinil. É vinil, é. Irmão, carnaval. Depois, esse ano não, mas o ano passado, sem ser, não. O ano, que ano nós estamos? Não sei nem que ano que é. É ano 2012? Ano 2011, eu não sei, irmão. Eu já tô lá na outra conexão. Ajuda aí, pô. Aí, ó. Aí, nós tivemos que brigar com os irmãos lá, tivemos que chamar a atenção dos irmãos, porque não, eu sou de Deus. Eu vou evangelizar lá no meio das popozudas lá, é lá. Porque Deus tem um chamado, tem um chamado, Irmão, não sei por... eu tive que ir lá no meio e falou assim, ô gigante de Deus, o que você está fazendo sozinho aqui? Não, porque eu estou aqui, não, você vai sair daqui e vai se juntar com os irmãos lá. Está todo mundo lá. O que você está fazendo sozinho aqui? E eu que, irmão, essa toada, ó, eu já conheço o negócio de evangelismo. Certa feita em certo bairro, um grande lugar de evangelismo, tinha ônibus, tinha de dentista, tinha tudo lá. Aí eu tinha dado o aviso, tudo certinho como tinha que ser. Daqui a pouco, passando pelo bairro, né, evangelizando, passando, eu dei aquela voltinha, olhei lá dentro do bar uns irmãos, tomando tubaína, sabe o que é tubaína? E pão com mortadela no meio do evangelho, lá dentro do boteco. Detalhe, 2 moças. Detalhe. Irmão, boteco de cidade já é complicado. Boteco de bairro longe, só vai aquele caboclo de fim de feira mesmo. Complicado. As 2 menininhas lá, uma tubaininha, comendo pãozinho, e os 2 caras assim, ó. Tubaininha. Eu falei, só as 2 aí, ó. Queridas, larga essa tubaína e sai daqui. Não, mas larga agora, pô. Tive que ir lá dar um... E depois ainda os pastores dessa turma aí veio xingar eu ainda. Porque você chamou a atenção dela. Eu falei, puxa vida. Tudo bem. Se fosse agora, esses caras iam ver só. Veja, irmão. Não, porque eu sou de Deus, cara. Eu estou no meio do impacto evangelístico. Nada me toca. Carnaval. Lembra do carnaval desse ano? Meu Jesus. As meninas estão praticamente seminuas, as moças. E os carinha, tudo sem camisa, de bermudão, chapado. Aí chega você, moças e rapazes bonitinhos daqui da igreja, lá no meio assim, ó. O que estou fazendo aqui? Ei, você quer um folheto? Você quer um folhetinho?
Aí tem que bater na minha cara, né, irmão? Tive que falar, ô filho, sai daí, gente. Sabe, dando de borboleta no meio do... que? Ou passaram a mão em mim, ou quem foi? Ai, que é isso? Poxa vida, irmão. Se você tem um propósito e está com uma tropa de elite, vamos dizer assim, para entrar dentro de uma avenida, dentro de um clube, dentro de um boteco, amém, nós já fizemos isso muitas vezes, mas cuidado com essa autoconfiança de, não, eu posso ir em qualquer baile. Está todo mundo cheirando cocaína, fumando maconha e bebendo cachaça. Eu estou ali no meio, mas eu sou outra pessoa. Até chegar o camburão. Daí você entra no chacó também, você sabe, né? Não, eu não estou no meio deles. Para dentro do chacó. Vai explicar isso lá para o delegado, que você não estava no meio deles. Eu não sei do que eu estou falando. Viu? Jesus. E o troço ainda dava choque, rapaz. Não sei como é que eles faziam aqui. Não sei como é que eles faziam. Cada vez que freava, dava choque lá atrás. Mas isso é coisa do passado, né? Graças a Deus. Jesus. Né? O que você... Irmão, qual é... O que você tem... O que alguém tem dentro do coração que diz para você que você pode se aproximar tanto assim do pecado e sair limpo? Não coma aquilo, não põe aquilo. E ele podia fazer qualquer outro caminho. Não, eu sou bem casado, está aqui a minha esposa, ela é linda. E tem uma mulher lá, que está mexendo com você, está dando bola para você, naquela rua. Aquela rua lá, aquele lugar. Aí não, mas eu estou firmão, eu estou bem com ela. Então muda de rua. Passa por outro lugar. Não se apoia nesse negócio de eu estou bem, não, porque olha, irmão, já dizia um tal de Davi, né? Davi era cheio de mulher em casa. Foi querer pegar do outro. Está entendendo, irmão? Não, deixa comigo. Se mexer comigo. Irmão, você já leu Provérbios 5? Já leu Provérbios 6? Como que age o espírito que atrai? Cara, é incrível a descrição da Bíblia. Ela diz que essa mulher ela arruma a cama logo cedo, passa perfume, abre a janela e fica olhando os homens que passam desavisados para atraí-los para a sua cama. Lê Provérbios, você vê incrível a descrição desse espírito de prostituição. É incrível. A Bíblia, como diz, a Bíblia canta pedra por pedra. Ele diz, eu não sabia. Irmão, se você sabe que tem alguma armadilha, algum pecado naquele lugar ali, passa por lá. Dá a volta no quarteirão, dá a volta lá atrás, não passa aqui. Não teste a si mesmo, irmão. Porque homens e mulheres muito maiores do que você não aguentaram o tranco. Não me apareça aqui, não, deixa comigo. Que Davi, o grande, ó. Sansão, outro grande, ó. E tantos outros por aí. É aquilo que Jesus fala. Não tentará o Senhor teu Deus. E o apóstolo Paulo diz para Timóteo, foge das paixões da mocidade da carne, sai fora. Olha, irmão, a Bíblia diz assim, ó, resiste ao diabo e ele vai fugir do você. A Bíblia manda você enfrentar Satanás que ele bate perna. Mas na carne e na tentação é o contrário, foge, sai fora. Não queira dar onde, eu orei, eu já repreendi ela, eu já repreendi ele. Ó, Sansão, autoconfiança. Pensou que podia se aproximar tanto do pecado, andar no meio, conversar, sem ser atingido. Outra. Juízes 15 tem duas coisas muito interessantes. Diz que Sansão, por causa de raiva e de vingança, pegou um monte de raposas ou chacais, amarrou eles e socou fogo no rabo dos bichos. E soltou os bichos no meio dos campos de trigo dos filisteus e queimou toda a seara dos filisteus. Depois, ele pegou uma queixada de jumento fresco e com ele matou, feriu 1000 homens. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Um homem usando a unção, usando o poder, usando o chamado, usando a unção de Deus para fins meramente pessoais. É uma vingança, eu vou quebrar ele. Pá. Não, olha a pessoa que está do seu lado, diga assim para ele, não use a unção de Deus que está sobre você para fins pessoais. Diga a ele assim,
A unção de Deus que está em você tem um propósito: glorificar o nome de Jesus. Você entendeu, irmão? Não use o que você sabe fazer, o que você recebeu, para fins meramente pessoais. Cuidado, que Sansão foi nessa. E olha, irmão, como o caráter dele era um caráter complicadíssimo, até agora, hein? Nem fomos até o final. E aí entra Juízes capítulo 15, versículo 20, diz que ele, apesar de toda essa andança aqui, ó, apesar de ser um cara poderoso, cheio de espírito, o caráter dele ele era moralmente um fracassado. Ele julgava Israel, ele era juiz. Sabe o que isso me ensina? Cuidado, porque ser usado não significa ser aprovado. Sansão era juiz. Moralmente, ele era um lixo, um fracasso. Ele já estava dobrado assim já. Sansão já estava recebendo ataque sobre ataque e não estava percebendo. Mas ele era juiz, estava lá. Ó. Ele era pastor, ele era o irmão, ele era a irmã, ele era o pregador, o cantor, o evangelista, o mestre, o irmão de oração. Porém, moralmente, ele já estava em declínio, estava em queda. Mas mesmo assim estava na posição de autoridade. Você já viu isso em algum lugar, irmão? Por aí? Ser usado não significa ser aprovado. Novo Testamento, Mateus capítulo 7. Senhor, mas em teu nome não expulsamos demônios, falamos novas línguas, profetizamos, fizemos a obra, curamos doentes, fizemos isso, fizemos aquilo. E Jesus vos dirá abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Vocês trabalharam em meu nome a vida inteira, mas moralmente, espiritualmente, o coração de vocês era cheio de iniquidade. A Sansão escrito. Sansão fazia as coisas, ele estava ali, ele estava atuando, ele já tinha nome, ele era o juiz, cara, ele era o manda-chuva. Como disse, se ele desse uma canetada lá, né, vamos dizer assim, como nós dizemos hoje, se ele expedisse uma ordem, todo Israel obedecia. Ele era um cara, ele era o presidente, ele era o pastor da igreja, ele era o bambambam da congregação, da célula, só que o seu interior estava corrompido. As pessoas não viam, mas tinha alguém lá de longe vendo. Vocês estão entendendo, irmão? As pessoas que estão do seu lado não sabem quem você é. Eles olham para você, nossa, é uma moça de Deus, rapaz de Deus, olha, todo mundo é de Deus. Mas os seres espirituais da maldade olham para você e veem o que é deles em você. Jesus disse uma coisa maravilhosa, diz assim, ó, aí vem o príncipe desse mundo e ele não tem nada em mim e eu não tenho nada dele e não tem nada a ver um com o outro. Eles olham você de longe. Quantos anos você tem? Qual é a sua idade? Semana passada eu fiz 35 anos. Há 35 anos existe um demônio me olhando atentamente. Ai, que isso? Irmão, ele está ao nosso derredor. Ele não está dentro de mim, eu não estou vendido, não estou falando. Ele está longe, mas ele está olhando para mim. Dá bobeira. Peca. Brinca. Que de lá a aqui é na velocidade de um pensamento. Pá! Ele está do seu lado. E na velocidade de outro pensamento, pá! Ele sai do seu lado e passa para dentro. Por isso, quando tem imersão total, quando tem alguns cultos assim, vejo crente lá assim. Por quê? Porque eles viram alguma coisa em você que as pessoas não conseguem ver. Mas eles viram. Sansão era juiz. E estava com todas essas coisas, tudo nas costas já. E de longe, o inimigo olhava para ele assim, ainda não. Tipo, você sabe, eu vejo assim, segurando os demônios, não pega ainda não, pega ainda não. Deixa ele mais. Vamos dar mais corda para ele. Vamos dar mais corda para ele se enforcar, para ele se enrolar. Não ataca agora não. Não pega agora não, irmão, presta atenção. Jesus falou assim, ó, fere o pastor e as ovelhas se dispersam. Eu vou dizer uma coisa aqui, com toda certeza. Satanás
ainda não acertou algumas pessoas porque não é a hora. Ele é inteligente. Escute o que eu estou dizendo, irmão, em nome de Jesus Cristo. Ele não acertou algumas pessoas ainda porque ele está deixando você ir. E ele está deixando você ir para onde? Para posições de autoridade, para posições de destaque. Porque se ele acertar você com uma telescópica aí no meio do povão, pum, caiu um lá no meio. É um efeito. Agora ele vai deixando você vir, ó. Ele vai alimentando você. Não, você é o cara, mano. Pastor, você é o irmão. Você é irmã, tudo com você, né? Ele vai alimentando o que você tem de pior, que é o seu ego. E aí quando você chega agora, eu sou o pastor, sou o líder da cela. Aí fala assim, agora